prosseguindo no estudo de história da igreja. Vamos agora a um personagem muito estranho, mas eu coloquei aqui para vocês, até para alertar vocês sobre, às vezes, o uso dessa palavra. Nós vamos estudar o item 25, Lúcifer de Cagliari, tá bom? E vou aproveitar até esse nome para poder explicar para vocês que em nenhum lugar a Bíblia usa esse nome Lúcifer para descrever Satanás, tá bom? Esse termo Lúcifer significa portador da luz. Eu resolvi colocar aqui porque ele tem uma história por trás dessa figura, né? Mas uma vez eu vi um vídeo entre os irmãos passando que tinha um cântico católico e nesse cântico eles exaltavam Lúcifer. Mas é porque em latim Lúcifer significa portador da luz. Na verdade, esse termo não deve ser usado para se dirigir a Satanás. E era o nome de um bispo católico. Então eu coloquei aí o item 25, Lúcifer de Cagliari, ano 370 da era cristã. Lúcifer foi um bispo católico romano que combateu o arianismo. Escreveu importantes obras para o catolicismo, entre elas É necessário morrer para o Filho de Deus, sobre não conviver com os heréticos, sobre reis apóstatas, sobre não perdoar aqueles que transgrediram contra Deus, e que ninguém deve ser julgado ou condenado enquanto ausente, ou sobre Atanásio. Aí eu coloquei também aí um texto, né, de uma obra que descreve exatamente sobre esse local, né, essa cidade, Cagliari, e onde esse São Lúcifer vivia. Né? Então diz, a igreja de Cagliari celebrou a festa de um São Lúcifer em 20 de maio. 2 arcebispos da Sardenha escreveram contra e a favor da santidade de Lúcifer. A congregação da Inquisição impôs silêncio em ambas as partes e decretou que a veneração de Lúcifer deveria permanecer como está. Né? Isso contando uma história de 1874, o dicionário, né, de heresias eclesiásticas. O negócio é que na história, esse termo Lúcifer vai começar a ser usado para descrever Satanás. É difícil identificar na história porque, segundo o dicionário da Bíblia de John Davis, ele diz que a história começou pelo seguinte, Lúcifer era um nome dado ao planeta Vênus, portador da luz. Por quê? O planeta Vênus ele é chamado de uma estrela, antigamente era chamado de estrela, hoje é chamado de planeta, né? Naquela época era uma estrela, ele era chamado de estrela da manhã, porque tem um período do ano, né, que Vênus ele nasce um pouco antes do Sol nascer, quando ainda está um pouco escuro, você vê aquela estrela bem forte, né? A estrela Vênus. Então diz que Vênus era chamado de estrela da manhã e também era chamado de Lúcifer, portador da luz. Como a Bíblia chamava Satanás, né, de uma estrela da manhã, de estrela da manhã, então esse dicionário diz que, por essa coincidência, por Vênus ser chamado de estrela da manhã e de Lúcifer, e Satanás ser chamado de estrela da manhã, passaram a chamar ele também de Lúcifer, né? Vamos dizer, que seria até uma descrição do seu estado original, com certeza. A Bíblia descreve ele, né, como a criatura mais elevada, né? Tá bom? Mas o que as pessoas utilizam, a história começou a utilizar para descrever ele nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, e aí é que não deveria. Então, eu coloquei esse exemplo até para esclarecer esse ponto na história para vocês, né?